Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, isso aqui vai ser a parte 2, ou uma segunda forma de resolver essa questão, porque eu já resolvi ela no vídeo passado, então para quem quiser vai estar marcado no vídeo ou no final do vídeo um link para playlist, onde eu já resolvi essa questão 74 de uma outra forma. Então, caso você queira, né, ter mais uma forma de resolver, tiver curiosidade, vai estar lá, mas aqui eu vou estar resolvendo ela de novo, porém de uma outra forma, talvez de uma forma um pouco mais prática, né? Da outra forma que eu resolvi foi um pouco mais matemática. E eu acho que essa questão aqui particularmente vale a pena fazer isso, porque eu achei ela um pouquinho complicada e também na época que eu tô fazendo esse vídeo eu não achei muitas resoluções que demonstrassem assim de uma forma mais prática o que ela tá querendo dizer e tal, e resolver ela de uma forma que demonstre as coisas, né? As que eu achei foram sempre muito, enfim, sem explicar muita coisa, tá? Então, vamos lá, espero que vocês gostem, né? Espero que fique claro aí a explicação. Então, vou ler aqui de novo o enunciado, tá? Então, questão 74. Já são comercializados no Brasil veículos com motores que podem funcionar com o chamado combustível flexível, ou seja, com gasolina ou álcool em qualquer proporção. Uma orientação prática para o abastecimento mais econômico. Então, veja que ele quer um abastecimento econômico, né? Economizar dinheiro aí. É que o motorista multiplique o preço do litro da gasolina por 0,7 e compare o resultado com o preço do litro do álcool. Se for maior, deve optar pelo álcool. A razão dessa orientação deve-se ao fato de que, em média, se com certo volume de álcool o veículo roda 10 km, com igual volume de gasolina, rodaria cerca de quanto? Beleza, de novo, para quem já viu a primeira resolução, a gente vai ver aqui de uma forma um pouquinho diferente. Mas primeiro, para começar, assim como eu fiz da outra forma, vamos definir esses preços, preço por litro, né? O que significa esse preço por litro? Para não confundir, eu vou estar usando as mesmas letras aqui. A gente pode chamar, por exemplo, preço por litro da gasolina, eu vou chamar de um DG. Né? O que seria esse DG? Seria um preço, um valor, certo, da gasolina, dividido por uma litragem, tá? Por um litro aqui. Aqui poderia ser um LG, por exemplo, né, um litro de gasolina, mas como esse fator litro depois ele vai acabar sumindo, a gente sabe que é um volume, tá? Seja de gasolina, seja de álcool. E para o álcool, né, a gente pode escrever a mesma coisa. Então, dA é igual ao preço do álcool dividido pela litragem de álcool. Beleza. Isso aqui, né, para quem não entendeu, é o que a gente vê comumente lá nos postos, né? Então, quando você tem lá o preço do álcool e colocam lá, né, tá R$5, tá R$5 o litro, tá? Tá R$5 o litro, o preço da gasolina, tantos reais o litro. Então, é basicamente isso, um valor, né, por litro. Beleza. Até aqui, nada demais. E aí, o que ele fala pra gente, a questão fala pra gente? Que se você pegar, né, então, o preço do litro da gasolina, multiplicar por 0,7 e ele for maior que o preço do álcool, compensa mais você pegar o álcool, tá? E aí a gente consegue presumir então que se eu pegar essa mesma relação e o valor for menor, compensa mais eu pegar a gasolina, tá? E aí, numa situação limite, em que tanto faz eu pegar um ou outro, eu teria que DG vezes 0,7 seja igual ao preço do valor do litro do álcool, tá? Então, nessa situação aqui, tanto faz, tá? E por que essa situação específica é importante? Porque nessa situação aqui, a gente consegue comparar melhor as coisas, encontrar as relações entre essas grandezas aqui, né? Então é ela que a gente vai estar trabalhando para encontrar as coisas. Só que um pouquinho diferente do que eu resolvi lá da outra primeira forma, vamos pensar o seguinte, veja que ele propõe a seguinte situação. A razão dessa orientação deve-se ao fato de que, em média, se com certo volume de álcool o veículo roda 10 km,
com igual volume de gasolina rodaria cerca de... antes disso, né, até esqueci aqui, vamos só desenvolver mais um pouquinho essa equação. Então, se a gente substituir ali, né, a gente vai ter que preço da gasolina sobre o litro vezes 0,7 é igual ao preço do álcool sobre o litro, beleza. Aqui a gente pode simplificar, né? Então a gente vai ter que o preço da gasolina vezes 0,7 é igual ao preço do álcool. E aí, se a gente passar esse valor aqui dividindo, a gente vai ter que o preço do álcool sobre o preço da gasolina é igual a 0,7, tá? Então a gente passa aqui, né? Dividindo, divide dos dois lados, beleza. Por PG, beleza. Guarda essa equaçãozinha aqui, beleza. Agora sim, um pouquinho diferente do que a gente fez na primeira forma de resolver. Como ele propõe essa situação aqui, essa situação final, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Agora aqui eu preciso, né? Vamos passo a passo aqui pra gente entender uma situação prática. O que a gente está buscando é o que compensa mais, tá? Ou seja, a gente está buscando um abastecimento mais econômico. A gente está procurando dinheiro, quanto que eu vou gastar numa viagem, né, percorrendo distâncias. Então vamos pensar que eu tenho uma viagem para fazer nesse carro que é flex, né? E essa viagem é uma distância de 10 km, assim como ele falou. Certo? Uma distância de 10 km. Deixa eu só escrever aqui. Então eu tenho essa viagem aqui para fazer, percorrendo esses 10 km. Então, a minha distância, vou chamar de SA. Aliás, né? Então eu vou sair de um ponto A até um ponto B. Eu vou percorrer isso aqui no álcool, tá? No álcool. Tá? E vou percorrer essa distância no álcool SA, vou chamar de SA, essa distância de 10 km. Tá? Digamos que nessa viagem, então eu tô andando aqui com o carrinho. Tá andando aí. Eu gasto, né? Eu fui lá no, né? Antes de sair aqui do ar, eu fui lá num posto, abasteci um certo volume de gasolina, de álcool, aliás, né? Então abasteci um certo volume VA, tá? Isso aqui de álcool. E aí, né? Ao terminar minha viagem, então quando eu cheguei lá no B, eu quero saber quanto que eu gastei, né? Quanto que eu gastei nessa viagem? Bem, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou chamar de MA o tanto que eu gastei no álcool nessa viagem. Para fazer isso, eu vou ter que pegar o preço do litro do álcool, né? Então, se eu percorri 10 km, abasteci um certo volume lá de álcool, né? Ao terminar a viagem, eu gastei esse volume aqui, né? Abasteci um certo volume e gastei esse tanto aqui. Então, aqui, ó, volume gasto de álcool, né? Gasto, tá? Então, o que eu gastei de álcool lá. Para eu saber o quanto que eu gastei, então eu vou pegar o preço do litro do álcool, né, que a gente tem aqui, ó, e vou multiplicar pelo tanto, né, que eu gastei. Digamos que eu abasteci, o que eu abasteci eu gastei, né? Eu acabei gastando tudo que eu, né, eu zerei o tanque. Então eu vou pegar o preço do litro do álcool vezes o meu volume de álcool. Pô, como assim? Bem, situação simples, né? Se eu tenho lá que o preço do litro do álcool é R$10 por litro, e digamos que nessa viagem aqui eu gastei 2 litros. Então se eu gastei lá 2 litros, quanto que eu vou pagar, né? 10 mais 10, 20, né? No final eu só peguei 10 vezes 2, 20. Então eu vou gastar R$20. Então você pega o preço do litro, multiplica por quantos litros você gastou. Então nessa viagem eu vou ter gasto esse valor aqui, né? Esse vai ser meu gasto.
Beleza, é o tanto que eu gastei nessa viagem aí de 10 km. Com esse volume e com esse valor aqui. Isso no álcool. Beleza. Vamos pensar agora numa situação em que eu ando os mesmos 10 km, tá? Só que agora é na gasolina. Então aqui, gasolina. Então eu vou pegar a mesma distância, tá? Vou andar com o meu carrinho lá. Vou andar com o meu carrinho. Vou sair de um ponto A até um ponto B, tá? Vou percorrer uma distância na gasolina também de 10 km até aqui, né? Desse ponto até aqui. Do ponto A até o ponto B, 10 km. Vou ter gastado um volume VG de gasolina nessa viagem. E vou querer saber quanto que eu gastei. Qual foi o meu gasto nessa viagem. Então, vou chamar de um MG. E a mesma coisa, vou pegar o preço do litro da gasolina, multiplicar pelo tanto de litros que eu, né, usei e abasteci lá. E aí eu vou ter o meu gasto, tá? Meu gasto com gasolina. Tá, gasolina. Eu gasto também com gasolina. Tá? Então aqui vejo que eu já estou presumindo que os gastos são diferentes. E faz sentido, porque os rendimentos dos carros não são os mesmos, né? Dependendo do combustível, o preço da gasolina e do álcool não são os mesmos. Então é razoável a gente pensar que o que eu vou gastar nessa viagem pode ser diferente. Mas vamos analisar uma situação, vamos forçar, né, uma situação em que os gastos são iguais. Então os gastos são iguais. Vamos forçar essa situação e ver o que a gente obtém. Ou seja, o que eu gastei com álcool, né? Ou seja, o tanto que eu gastei de combustível viajando no álcool seja o mesmo tanto com gasolina. Ou seja, nessa situação, não importaria, né, eu abastecer com um ou com outro. Então aqui eu teria igual a um mg. Então nessa situação, o que eu teria? Um DAVA é igual a um DGVG, certo? Mas vamos substituir o que é o DA e o que é o VA, o DA, né? O DA e o DG. A gente viu que o DA, o que ele era, né? Era o preço do álcool sobre uma litragem, tá? Aí aqui, ó, é um volume, eu botei L, né? Mas seria um volume de álcool mesmo, né? Eu poderia também transformar aqui de LA, por exemplo, né? Só não usei a mesma letra, mas eu vou até mudar aqui, que na outra forma de resolver eu usei um L, né? Mas aqui a gente pode chamar de um volume de álcool, né? Aliás, aqui é um volume de gasolina, né? Um volume de álcool. Dá no mesmo, tá, pessoal? Só pra gente usar as mesmas letras e não achar que são coisas diferentes, são grandezas diferentes, tá? Na verdade aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui seria um volume de gasolina, volume de álcool. De novo, é a mesma coisa, tá? Até para quem viu a outra resolução, não achar que, né? Inclusive, é um teste aí, né? Vocês podem fazer esse teste, vão ver que vai dar o mesmo resultado. Né? Por que eu fiz isso, né? Usar a mesma letra porque é a mesma coisa. Então, eu fazendo isso aqui, então PG sobre um VG, né? Ou seja, o preço da gasolina por uma litragem de gasolina, né? Vezes o tanto que eu gastei aqui, VA. Vixe, pior que não. Que eu não vou cortar o volume, né, cara? Eu vou cortar só a unidade. Vou cortar só a unidade. Então, vamos. Deixa eu voltar aqui. Deixa o L mesmo. Deixa o L, deixa o L, deixa o L. Então aqui a gente tinha visto o seguinte, né? Que o DA, o que era o DA, né? É o PA sobre uma litragem. No caso aqui pode ser uma litragem 1, né? Então, por exemplo, a gente tinha visto, né? É R$5 por litro. Enfim, então esse litro aqui é 1. Eu estou pegando basicamente só a unidade de medida. Então, por isso que eu estou usando o L aqui mesmo. Enquanto VA
A unidade de medida dele também é litro, tá? Não, se a gente fosse analisar a unidade de medida do que eu gastei com o volume, né, de álcool é o litro. Mas não é a mesma coisa, que na verdade é o tanto que eu gastei, né, nessa viagem, tá? Mas beleza. E aqui, né, o DG é PG litragem sobre VG, tá? Aqui, né, G e o VG, beleza. Aí aqui, né, o L vai acabar cortando, a gente pode simplificar, beleza? Aqui, como a unidade de medida é litro também, ela simplifica, né? Você vai acabar simplificando. Então, eu acabo nem botando, tá? A partir dessa equação aqui, o que a gente vai escrever, ó? A gente obteve isso aqui, certo? Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Então, a gente simplificou, ficou isso aqui. A gente pode passar o PG dividindo para cá, correto? Então, a gente pode pegar esse PG aqui, ó, passa dividindo. Ou, né, divide dos dois lados por PG, que é o preço da gasolina. Então, a gente vai ter o seguinte: PA sobre PG vezes o volume que eu gastei de álcool é igual ao volume que eu gastei de gasolina. Só que eu sei lá do início da nossa questão que isso aqui é 0,7, né? Ou seja, né, os 70%, né? 0,7 equivale a 70%, ou seja, a razão do preço do álcool pelo preço da gasolina é de 70%. Então, o que a gente pode escrever aqui é que o volume que eu gastei de gasolina é igual a 0,7 do que eu gastei de álcool. Essa é a relação que a gente obtém quando a gente considera, então, uma viagem com a mesma quilometragem, onde cada um gastou um certo volume de combustível, álcool e gasolina, e a gente calcula quanto que foi o gasto de cada um e pressupõe que esse gasto é igual, tá? Esse gasto é igual. Então, a gente obtém que o volume de gasolina que eu gastei é 0,7 do volume de álcool. Para exemplificar, significa que se eu gastei na viagem com álcool, eu gastei 10 litros, ou seja, para sair de A até B usando álcool, eu gastei 10 litros, por exemplo, significa que eu vou ter gastado, aqui é outra questão, né? Vou ter gastado 7 litros de gasolina, né? Então, se de A até B eu gastei 10 litros com álcool, significa que eu vou ter gastado só 7 litros de gasolina, ou seja, né? E aqui para quem não entendeu, né? Só multipliquei. 0,7 vezes 10 dá 7, tá? Então, a gente já percebe aí que na gasolina é mais eficiente, eu gasto menos gasolina para percorrer uma mesma distância. Então, ó, menos gasolina. Menos gasolina não, né? Menos combustível, né? Combustível para a mesma distância. Mesma distância. Isso assim, na gasolina, tá? Isso aqui para gasolina. Então, na gasolina, a gente tem isso. A gente vai gastar menos para percorrer a mesma coisa. E beleza, e por que isso é interessante? Porque justamente o que eu tinha colocado aqui. Vamos pensar na situação, só um exemplo, só um rascunho. Então a gente viu, né? Significa que se o meu VA foi 10 litros, o meu VG é 0,7 vezes 10, ou seja, 7. Significa então que quando eu percorri 10 km com álcool, percorri lá 10 km com álcool, que é o que a questão fala, né? A questão fala, percorreu, vamos ler de novo lá, ó.
A razão dessa orientação deve ser o fato de que, em média, se um certo volume de álcool o veículo roda 10 km, então nessa situação, no álcool eu percorri lá 10 km, isso aqui no álcool. Então na gasolina, quando eu percorro os 10 km, né, e digamos que ambos, né, abasteceram lá 10 litros. Então aqui a gente também abasteceu 10 litros de gasolina. Quando eu chego na marca de 10 quilômetros, como que eu gasto na gasolina? É só 70% do álcool? Significa que nesse ponto aqui, eu gastei 7 litros, certo? Eu vou ter gasto 7 litros, vai ser o meu VG, né? Eu gastei 7 litros. Esse VG aqui, eu vou botar um VG linha, é o que eu abasteci, para não confundir, tá? Isso aqui seria o que eu abasteci. Isso aqui é o que eu gastei, né? Eu gastei 7 litros, que é o que a gente já encontrou lá na equação. Então ainda sobraria, né? Se eu abasteci 10 e só gastei 7, sobra quantos? 3, né? Não é isso? Sobra 3 litros. Eu sei que tá um pouco bagunçado, mas é só um rascunho, tá? Pra gente entender. Então ainda sobraria aqui, ó, 3 litros para eu percorrer a mais, tá? Enquanto no álcool, não, eu já teria esgotado o meu tanque, né? Eu teria abastecido lá 10 litros, teria abastecido 10 litros e teria gasto completamente esses 10 litros, né? E não sobraria mais nada e teria que abastecer de novo para percorrer mais um tantinho. Na gasolina não, teria gastado só 7, ainda sobraria 3. A pergunta é, se eu tenho 3 litros de gasolina ainda sobrando, quanto que eu consigo andar ainda, né? Isso assim, a gente está presumindo que foi 10 litros. Poderia ser 100 litros, abasteci 100 litros, né? Digamos que eu fui lá e abasteci 100 litros de álcool e 100 litros de gasolina. Como a minha relação VG é de 0,7, né? 0,7 do VA, então eu teria gasto 70 litros e sobraria 30 litros para eu andar mais ainda, né? Quanto que eu andaria mais? Bem, como ele não fala a litragem, a gente tem que generalizar. A gente não pode presumir que é tal valor, né? Então, de forma geral, a gente pode escrever o seguinte, então. Então, se eu percorrer aqui, ó, 10 quilômetros, né? E eu abasteci, vou chamar de VA linha, é o tanto que eu abasteci, tá? Abasteci lá um valor V, não sei quanto. Abasteci um valor V. Isso aqui no álcool, tá? No álcool. Álcool. Deixa eu escrever mais pra cá. Acho que não sei nem se tá aparecendo aí. Tá? E aí eu vou lá na gasolina. Ele fala, né? Com o mesmo volume. Com o mesmo volume. Então aqui eu abasteci também um valor VG. V. Abasteci V. Tá? E percorri até então os 10 km. Tá? Então... Deixa eu escrever aqui embaixo. Acho que vai ficar melhor se eu isolar aqui embaixo. Tá? Então aqui é no álcool, tá? 10 km. Então aqui, ó, na gasolina. Vamos analisar a gasolina aqui, ó. 10 km. Então significa que nesse ponto bem aqui, certo? Nesse ponto aqui, eu vou ter gasto quanto, né, de combustível? Eu vou ter gasto um volume VG. Nesse ponto aqui, eu vou escrever aqui embaixo, né? Nesse ponto eu vou ter gastado um volume VG igual a 0,7 do VA, né? Do que eu abasteci lá, do que eu gastei no álcool, né? Digamos que no álcool eu gastei esse mesmo volume aqui, gastei tudo, beleza. Então vou ter gastado 0,7 do V, como a gente viu no exemplo. Beleza, isso significa que eu vou ter então
mais 0,3. Então aqui, ó, eu vou ter que mais 0,3 de V para percorrer essa distância aqui. Essa distância eu vou chamar de Y, tá? Que eu não sei quanto, tá? Não sei quanto que é ainda. Então deixa eu escrever aqui, ó. Então aqui eu tenho, né? Eu gastei até aqui 0,7, tá? E até terminar todo o meu combustível, eu vou ter gasto mais 0. Eu tenho mais 0,3, né? 0,3 do volume. Por que 0,3? É o que falta, né? Para completar o 100%. Então aqui, ó, 0,7 é 70%. Né? 70%. E aqui 0,3 é o restante, né? Os 30% que falta para os 100. Né? Se eu juntar os dois, eu vou ter o volume aqui final. O volume lá do início, né? Que eu abasteci. E com isso a gente consegue montar uma regra de 3. Por quê? Ora, se com 10 km, né? Então até aqui, ó, 10 km, né? Então montando aqui a proporção. Se com 10 km a gente gastou 0,7 do volume, então para percorrer essa distância y aqui, ó, então o y, percorrer y quilômetros, certo? A gente vai gastar esse 0,3, né, do volume. Aqui uma regra de 3 básica, né, uma proporção, razão, proporção. A gente pode escrever o seguinte para ficar mais fácil. Então y sobre 0,3v é igual a 10 sobre 0,7 de v. Tá? Só montei aqui a regrinha. Tem gente que multiplica cruzado, né? Ou monta as frações. Beleza. Então aqui o v a gente já vai eliminar. Tá? Então o v aqui a gente corta. Tá? Porque tá aqui, né? Vai passar dividindo os dois. Então a gente vai ter aqui, ó, que a distância y, essa distância y, que é o que ele vai percorrer a mais ali, vai ser 10 vezes 0,3 dividido por 0,7. Se eu fizer essa conta aí na calculadora, vai dar aproximadamente 4 km, tá? 4 km. Beleza, aí juntando com o que a gente já tinha, né? Então, a gente já tinha, vou pegar aqui que é um total, a gente já tinha 10, mais um 4 que a gente andou. Então, ele vai andar aproximadamente 14 km. Tá? 14 km. Que é justamente a resposta, né, que a gente tinha encontrado também na outra resolução. Resposta letra C. Tá? Então, veja que, assim, eu acho que é uma forma um pouco mais trabalhosa, né? Demora um pouco mais. Mas eu acho que você consegue visualizar de forma mais prática o que está acontecendo. Né? Então, aqui, na gasolina, para percorrer a mesma distância, como é mais eficiente na gasolina, sobra mais um tantinho. E esse tantinho é justamente o que eu percorro a mais. Né? É o que eu percorro a mais aqui. Perceba que no final eu vou gastar o mesmo valor, apesar de nessa situação no álcool, né, aqui não tem mais gasolina, ou não tem mais combustível, e eu ainda não percorri 14 km, percorri só 10, eu vou ter que ir lá abastecer, né, para percorrer mais 4 km aqui, mais 4 km aqui, tá? Só que como o valor do álcool é mais barato, vai compensar, e aí eu vou ter gastado a mesma coisa, tá? Então é basicamente isso. E a gente se vê na próxima questão.